A paz do Senhor Jesus aos irmãos, aos que nos ouvem. Quero te pedir que nos ajude a compartilhar esta mensagem. Estamos aqui na cidade de Naviraí, na igreja Só o Senhor é Deus, liderado pelo nosso querido pastor Edson Alves, que é o responsável, é o perfil aqui do Facebook, é o perfil do pastor Edson Alves. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Estamos seguindo as restrições, o decreto do nosso prefeito, das autoridades de saúde. Por isso estamos fazendo uso da máscara também na hora da ministração, de acordo com as leis da nossa cidade. Você pode digitar aí o seu pedido de oração, a cidade onde você está nos assistindo e ajudando a compartilhar também. Marcos capítulo 8 e o verso 22. Deus me deu uma palavra nesta tarde, uma palavra muito especial, que diz assim: a cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, agora pela segunda vez, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via agora ao longe e distintamente distinguia a todos. Amém? Aos amados aqui presentes, tome seu assento. Amados, eu quero considerar algumas lições que nós aprendemos com a narrativa bíblica da cura do cego de Betsaida. Nos evangelhos há muitos relatos de milagres realizados por Jesus. Há registros da cura de pelo menos 7 homens cegos. Mas é interessante notar que cada situação foi única. Jesus usou várias abordagens diferentes. E cada uma dessas abordagens diferentes, distintas de Jesus para com estes que outrora eram cegos, expressava a sua preocupação pessoal com aquelas pessoas. E é interessante, assim é com cada um de nós. A maneira como Jesus nos abordou pela primeira vez, a maneira como Jesus nos atraiu para o Evangelho, para viver a sua verdade, provavelmente não foi a mesma maneira que ele usou para abordar o nosso parente, o nosso pai na fé, os nossos irmãos. Mas a verdade é que expressou, ficou visível, ficou claro a preocupação de Jesus com a nossa vida pessoal, a preocupação de Jesus com a nossa história, com a nossa casa, com a nossa família, a preocupação de Jesus com a nossa saúde, a preocupação de Jesus com a nossa vida profissional, com o nosso desafio de dar frutos no reino de Deus, com a nossa salvação, a preocupação de Jesus com a nossa vida eterna. Aqui na terra, Jesus não era simplesmente um fazedor de milagres, ele era alguém que se compadecia dos necessitados. Diga amém. O propósito de Jesus não era simplesmente curar as pessoas, mas era ter relacionamento com as pessoas, era conversar com as pessoas, era chamar as pessoas para perto, para caminhar com Ele, para segui-lo, e para assim então crescer na graça e no conhecimento. Jesus é alguém que estabelece relacionamentos. E eu quero dizer para você que me ouve, Jesus é alguém que estabelece relacionamentos. Jesus não quer ter um caso casual com você que me ouve. Jesus não quer ter um momento, quer ficar, como diz os jovens, os adolescentes. Não, você está namorando? Não, eu fiquei com ela. Não, eu tive um caso.
Mas você vai casar? Não, estamos vendo, vamos ver o que vai dar. Com Jesus, essas coisas não acontecem, não faz parte da realidade do propósito de Jesus. Ele decidiu e Ele quer estabelecer um relacionamento profundo, real, duradouro, por toda a eternidade. E é um relacionamento no qual Ele nos permite falar. Então Ele vai perguntar: o que você está sentindo? O que te afliges? O que queres que eu te faça? Aí a gente responde, e Ele logo conversa com a gente, Ele nos dá uma resposta, Ele traz uma cura. É um relacionamento, é um diálogo. Jesus é alguém que estabelece relacionamentos, independente da situação em que você esteja. Jesus nos chama para um relacionamento mais profundo, porque às vezes alguns estão vivendo aquela fase que só Jesus está falando, está usando um profeta, está falando através de um pregador, está falando através das músicas, dos hinos, das mensagens que você recebe pelo WhatsApp, pelo Facebook. E Ele está falando, Ele está chamando, mas poucos estão respondendo ao chamado para esse relacionamento profundo. Muitos estão vivendo aquela ideia de relacionamento apenas por interesses, apenas por aproveitamento. Eu quero ver o que eu posso extrair deste relacionamento, eu quero ver as vantagens que eu posso ter, eu quero ver o que esta pessoa pode me dar, mas nunca decide dar algo em troca. E no relacionamento com Jesus, Ele deu a sua vida, Ele deu o seu sangue, Ele deu o seu tudo para nós. Então é o mínimo que podemos fazer. Precisamos entregar toda a nossa vida, todos os nossos caminhos. Essa é a tônica do Evangelho. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o demais tudo Ele fará. Entrega total, rendição total. Você se rende a Ele, e você passa a viver o novo de Deus. Você passa a viver em novidades de vida. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, Jesus não estava disposto apenas a resolver o seu problema, não apenas a curar a sua enfermidade, abrir a porta de emprego, lhe dar um carro novo, uma casa nova, salvar os seus filhos, mas Ele estava decidido a ter um relacionamento pessoal, profundo e duradouro com aquela pessoa. Aleluia! Muitos que se aproximam do altar, muitos que frequentam campanhas, cultos, congressos, cruzadas, e o único interesse é receber algo de Deus, receber uma bênção do Senhor, e vão embora com a bênção, mas se esquecem do abençoador, sendo que ter o abençoador, você terá todas as bênçãos juntamente com Ele. Perceba, Jesus tomou o cego de Betsaida pela mão, mesmo aquele homem tendo quem o guiasse, porque a narrativa diz assim: Jesus chegou a Betsaida, e eu quero lhe profetizar, Jesus chegou à sua casa, Jesus chegou à sua cidade, Jesus chegou a esse hospital, Jesus chegou a esta situação em que você está vivendo, e o texto vai dizer que alguém o ajudou a chegar até Jesus. Ele se chegou a Jesus através de uma outra pessoa, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. É interessante que o cego não está rogando para Jesus tocar nele. Esse aqui pode ser o retrato de uma mãe que apresenta o seu filho na madrugada ou diante do altar e diz: Senhor, toque no meu filho, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, toca nele. Mas a pergunta é: mas essa mãe não está a tocar no filho? Esta mãe não está a abraçar o filho? Essa mãe não está a expressar um afeto, uma expressão física? Não está a beijar o filho, a acariciar o rosto? Mas ela sabe que acima do toque, do impacto do toque físico humano de mamãe, existe um toque mais poderoso, que é o Todo-Poderoso. Ela sabe que às vezes abraçar o filho não vai resistir, não vai retribuir ao abraço. Mas ela sabe que se Deus abraçar o seu filho, ele nunca mais será o mesmo. Então trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Quantos que vieram? Quantos que se achegaram? Quantos que foram alcançados através da oração de um pai, a oração de uma mãe, a oração de um vizinho, a oração de alguém que se colocou na brecha dizendo: Deus, toca nele.
dizendo: Deus, toca nela, toque nesse casamento, toque nesta vida financeira, mostra para ele que tu és grande, mostra para ela que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente, além de tudo aquilo que pedimos ou imaginamos. Trouxeram o cego. Quando você e eu chegamos ao Evangelho, nós éramos completamente, de forma radical, cegos. Mal é mal, como diz o povo, a gente enxergava as coisas da vida, as coisas humanas. Muitas coisas passavam despercebidos, a gente nem percebia os filhos, não percebia a necessidade dos amigos, a gente não percebia os desafios da sociedade, e muito menos os nossos olhos espirituais estavam abertos, porque não havia sensibilidade quanto ao fim da vida, quanto à partida para a eternidade, quanto à falibilidade da vida humana, quão frágeis somos e quão soberano é Deus. Éramos tão cegos que vivíamos um dia após o outro, como se não houvesse um amanhã. Mas alguém nos trouxe, alguém nos tomou pela mão, alguém nos pegou nos braços, como aquele homem paralítico, que os seus 4 amigos o pegaram nos braços, subiram ao alto de uma casa, abriram, tiraram as telhas. Eu não conheço bem o contexto do lugar, mas abriram um buraco, acharam uma forma de introduzi-lo dentro do lugar onde Jesus estava. Alguém levou ele, alguém carregou você por muito tempo. Alguém teve paciência comigo, alguém teve paciência com você, alguém clamou, alguém chorou, alguém fez uma campanha, alguém subiu o monte, alguém rogou pela sua vida. Não é simplesmente uma oração, é rogar, é insistir. Mandeva súbia. Rogar é insistência. Rogar é você importunar os céus. Você lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Alguém disse: cala a boca, cego, fica quieto, não vai deixar eu ouvir. E a Bíblia diz que ele gritava mais alto, como quem diz: cego sou eu, quem precisa sou eu, então eu vou gritar mais alto. Você está enxergando, mas eu não estou. Então ele rogava, e o texto diz: e rogaram a Jesus: Jesus, toca nele. Aleluia. Jesus, toca nela. Como quem disse: se o Senhor tocar, vai ser diferente. Mas a verdade é que, para trazer esse homem cego, você já ajudou um cego a atravessar uma rua? Você já ajudou um cego a ir a um determinado lugar, a entrar num carro, a subir uma escadaria? É impossível ajudar um cego a se mover sem tocar pelo menos na mão, no braço dele, nos ombros dele. Eles trouxeram esse cego e tocaram nele fisicamente, deram o amor, o carinho, trataram ele como ser humano, trataram com humanidade. Mas eu repito novamente, eles tinham a consciência que se Jesus tocasse, o toque seria diferente. Amai de comando visui amai. Se tão somente ele nos tocar, apenas um toque, como diz aquela canção, apenas um toque. Olha lá. E tomando o cego pela mão, mesmo aquele homem tendo quem o guiasse, Jesus tomou o cego de Betsaida pela mão. Mesmo que você tenha um pai na fé que te guie, que te dê instruções, que discipule você, ainda que você tenha uma mãe que ore por você, Jesus vai segurar você pela mão, porque o seu pai na fé pode levar você até o altar. Um pastor pode ajudar você a estruturar a sua vida, orientar você ao casamento, preparar você para o ministério, conduzir, segurar as suas mãos e levar você a determinados lugares. Mas quando Jesus nos segura pela mão, Ele é o único que pode nos levar até os portais celestiais, e naquele dia nos apresentar diante ao Senhor de toda a terra, para que possamos naquele dia ter a feliz experiência de ouvir da boca do Senhor o eterno: vinde bendito de meu Pai, porque este lugar é um lugar preparado para você. Fosse fiel no pouco e no muito, Deus está te colocando, entre para o gozo do teu Senhor. É mais ou menos assim. Mesmo tendo quem o guiasse, mamães,
Jesus tomou ele pela mão e conduziu ele, caminhou com ele para fora da cidade de Betsaida. Porque esse milagre é o retrato da condição espiritual do momento dos discípulos de Jesus. As crianças, já viu com a criança quando é pequenininha, a gente pega pela mão, atravessa a rua, vai crescendo, vai ficando com vergonha, né? Vai ficando tão, sabidão, tão cheio de si, tão independente, e já se acha no direito de largar a mão do pai e da mãe, atravessar a rua sozinha, ou sozinho. Quantos que abandonaram a mão de Deus, permanecem na igreja, tomando ceia, ministrando, mas já soltaram a mão do Senhor, a mão do Eterno, e por isso que tropeçam, e por isso que caem em falhas morais. É por isso que o casamento entra em falência, porque quer andar com as suas próprias mãos, quer se conduzir por si só, quer firmar-se nas suas razões. Então solta as mãos do Senhor, a mão de papai, e diz: papai, deixa, eu já sei me virar. Continue com as suas mãos, continue permitindo que o Senhor conduza você, através de homens de Deus, de mulheres de Deus. Porque o dia que você achar que você pode soltar da mão do Eterno, um abismo estará diante de você, e você não vai saber lidar com esses abismos da vida. Segure na mão do Senhor, e apenas um toque, tudo será diferente. Então esse é o momento em você dizer: Senhor, me segura de novo, me guia de novo. Eu reconheço que os anos se passaram, eu já sei alguma coisa, já li a Bíblia algumas vezes, mas eu preciso continuar sendo guiado pelo Senhor. Que quando o Senhor nos guia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. O Senhor me guia, Ele me toma pela mão. O profeta vai dizer que Ele é poderoso para preparar caminho até mesmo no meio da tormenta. Quando Deus segura a mão do homem, tudo é diferente. A gente se sente seguro, se sente protegido. Jesus tomou o cego de Betsaida pela mão, mesmo aquele homem tendo quem o guiasse. Jesus não despreza as mãos dos amigos, a mão dos parentes, da mãe, do pai, tantas pessoas que tentam nos guiar, nos ajudar. Mas acima de tudo, espiritualmente, nós precisamos ser guiados pela mão do eterno Deus, que não falha. Segundo detalhe que eu observei nesse texto, nessa narrativa, ele conversou com o cego, aplicou saliva em seus olhos e impôs as mãos. Essas são algumas das atitudes que refletem a abordagem de Jesus para com o cego. Conversou com o cego. Jesus nunca parou de conversar comigo e com você. Somos nós que fechamos os nossos ouvidos, somos nós que nos distraímos com as outras coisas, somos nós que colocamos a voz de Deus como algo secundário, algo para amanhã, algo para depois. E amanhã poderá ser muito tarde. E Jesus conversou com ele, aplicou saliva em seus olhos e impôs as mãos. Jesus, ele é relacionamento, é toque, é abraço, é afago, é carinho. Terceiro detalhe que eu observei: esta cura nos ensina, o Senhor tem maneiras misteriosas de trabalhar. Eu quero dizer novamente, o jeito que Jesus trabalha comigo, lida com a minha vida, não precisa ser a mesma com a sua vida. Deus tem os seus jeitos misteriosos de trabalhar, e às vezes Deus está trabalhando e ninguém está percebendo. Quantos estão desesperados, pensando que aonde está Deus em tudo isso? Deus não vai tocar, Deus não vai guiar, Deus não vai colocar a mão. E quem sabe Deus já colocou a mão, Deus já está trabalhando, mas a forma é tão misteriosa. Esperávamos que Deus agisse, lidasse de uma maneira, mas Deus está fazendo de outra. Ele é soberano, Ele sabe trabalhar, Ele tem o seu jeito peculiar. Deus é criativo nas suas obras, mas Ele não falha. Parece ser loucura, cuspir, mas que nojento.
Deus usa os seus meios, Deus tem os seus meios. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Quarto ponto que eu observei: por algum motivo a visão daquele homem foi recuperada de forma gradual. É muito maravilhoso, é bonito, é louvável, é algo extraordinário quando você encontra alguém que entrega a vida ao Senhor, e ele se derrama, ele se rende, e a vida dele, em poucos dias, em poucos meses, ou até mesmo na mesma hora, um milagre acontece de forma radical, a vida dele é mudada. E a gente fica assim, sabe, maravilhado, mas que milagre, que salvação imediata. Abandonou os pecados, a velha vida, os velhos hábitos, vinho novo se vê, é uma nova pessoa, nem parece mais. Mas tem aqueles nos quais Deus trabalha de forma gradual. Alguns levam alguns dias, alguns meses, alguns anos para serem libertos dos vícios, dos maus hábitos, dos palavrões, dos vícios. Alguns acontecem na hora, outros levam um tempo. Mas por que Jesus não curou na mesma hora? Porque Jesus tocou nos olhos daquele homem, cuspiu e tocou, impôs as mãos, e pergunta para ele: você está vendo? Ele disse: não, eu não estou vendo perfeitamente. Então Jesus vai tocar pela segunda vez. Então o milagre é gradual. O processo é um processo gradativo, gradual. Poderia fazer na mesma hora, mas não fez. Quinto detalhe: não faltou poder suficiente em Jesus. Jesus tem o poder que ele precisa, o poder que ele quisesse. Ele não há limites para Jesus. Ele poderia fazer um milagre total. Abre os olhos e enxergue agora, ponto. Mas nesse detalhe, nesta situação, o milagre foi gradual. Então não falta poder no Senhor. Ele opera como quer. Diga amém. Sexto detalhe, como já falei, é a representação. Esta cura é a representação espiritual da condição espiritual dos discípulos naquele momento. Tinham os olhos, mas não viam. Marcos 8:18. Olha lá, Marcos 8:18 diz assim: tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles responderam: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? A condição espiritual, eles ainda não haviam entendido. Eles estavam caminhando com Jesus, navegando com Jesus, aproximadamente já 3 anos. Eles não eram novos convertidos, mas ainda eram cegos. Eles já tinham anos, dias, experiência com Jesus, vivendo com Jesus, dormindo com Jesus, amanhecendo com Jesus. E Jesus está dizendo: olha, como vocês não compreenderam nem o primeiro milagre da multiplicação, nem o segundo milagre da multiplicação, nem o milagre de acalmar o vento e a tempestade. Vocês ainda não estão entendendo as coisas. Vamos ler novamente. Olha lá, versículo de número 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Jesus impôs as mãos, é um contato de Jesus com ele, e ele passa a ter uma visão ainda básica. E impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então ele levanta os olhos e diz: eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Olha que interessante. É simples o que vou falar agora, mas é uma verdade. Os olhos desse homem estão abrindo de forma gradual, e no impacto do contato, do toque de Jesus,
ele começa a ver, mas não vê de forma clara, firme e distinta. Mas ele vai comparar, porque esse homem não nasceu cego, então ele tem memórias das coisas. Mas o que chama a atenção é a forma como ele responde. Ele vai dizer: olha, eu vejo os homens como árvores que andam. Esta é a visão básica que ele tem. Parece um tanto infante, porém é realista. Esse homem é o retrato de alguém que teve o primeiro contato com Jesus. É alguém que se rende ao Senhor Jesus, e a primeira coisa que ele vê quando abre os seus olhos, ele vê as pessoas, ele vê os discípulos de Jesus como árvores. E árvores dão frutos, árvores têm folhas, árvores têm raízes, árvores crescem, árvores promovem sombra, suas folhas no solo adubo. Então ele está vendo que no reino de Deus as pessoas são como árvores que andam, são árvores que se movem sobre a terra, são árvores de justiça. Aí aqui o Espírito Santo me disse: meu filho, quantos que estão vivendo debaixo do impacto do primeiro toque de Jesus? Os anos se passaram e ele vive a triste realidade, a triste experiência. Ele vê todo mundo frutificando, crescendo espiritualmente, crescendo na palavra, crescendo no conhecimento, gerando filhos espirituais, se tornando pai de multidões. Mas ele nada acontece, ele não se move, ele não é uma árvore, não se tornou uma árvore que anda. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes tem uma oportunidade, dá uma saudação, mas ele ainda não ganhou ainda nenhuma alma para Jesus depois de tantos anos. Ele não é responsável por nenhum filho na fé. Então Jesus toca nele. Ele pergunta: o que você está vendo? Ele diz: eu vejo as pessoas, os homens, como árvores que andam. Ele vê a condição das pessoas. Porque é isso, uma pessoa que vem aos pés de Jesus, que entrega a vida ao Senhor, seus olhos espirituais se abrem. Você lembra daquela época que quando as pessoas aceitavam a Jesus, língua estranha não escandalizava as pessoas que entravam pela primeira vez. Elas entregavam a vida ao Senhor e eles chegavam até o pastor e falavam: pastor, me conta, esse negócio dessas línguas aí é meio estranho, mas eu sinto um arrepio, é tão gostoso. O que eu faço para mim falar essas línguas? Pastora, me explica como que é, o que eu devo fazer para ser batizada pelo poder do Espírito Santo. E a gente fazia tudo que mandavam: vai subir no monte, fica de jejum tantos dias, lê a Bíblia o dia inteiro. A gente parecia ser um tanto fanático, mas a gente era mais fervoroso, não é verdade? E era em poucos dias, não era daqui 2 anos de crente que a pessoa era batizada com o Espírito Santo, era nos primeiros dias, alguns eram na mesma hora, porque a pessoa entregava a vida ao Senhor, e ela via a vida que os irmãos, que os cristãos viviam naquela comunidade de fé, e queriam ter as mesmas experiências, queriam viver a mesma graça, sentir a mesma glória, queriam dar frutos como os irmãos estavam dando fruto. Hoje até os mais velhos na fé, muitos já têm medo de expulsar demônios, mas naqueles dias, eu me lembro, um novo convertido ficava tão corajoso, saía a caça de demônios. Não tinha medo de colocar a mão e mandar os demônios embora, porque queria aprender, queria alcançar o nível que os irmãos estavam vivendo, queriam viver como árvores de justiça. E eu fiz algumas anotações. Abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Eu estou caminhando para o fim. Compartilhe essa live, meu irmão. Compartilhe, abençoe outras famílias, outras vidas. Diga de onde você está nos assistindo, sua cidade, seu pedido de oração. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É isso que o cego está vendo pelo impacto do primeiro toque de Jesus. Jesus tocou nos seus olhos e ele pergunta: o que você está vendo? Espiritualmente ele está vendo os irmãos, ele está vendo a comunidade de fé, ele está enxergando os felizes, bem-aventurados, os varões que não andam segundo o conselho dos ímpios, porque é assim que um crente vive. Ele está vendo que um cristão não se detém no caminho de pecadores. Ele está vendo que um cristão de verdade, um filho de Deus, não se assenta na roda dos escarnecedores. Os olhos se abrem e ele descobre que o prazer de um filho de Deus está na lei do Senhor, e não apenas tem prazer, mas ele medita na lei do Senhor, não apenas de dia, mas também de noite. É isso que o novo convertido descobre quando ele passa a viver numa comunidade genuína que vive o Evangelho. Quando os irmãos estão vivendo na verdade, ele começa a descobrir a felicidade das árvores, a saúde das árvores, o privilégio das árvores de justiça. Olha lá. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O novo convertido, ele vem quebrado, ele vem destruído, e ele começa a ver os irmãos prosperando, dizimando, ofertando, adorando, prosperando espiritualmente, prosperando no casamento, prosperando em todas as áreas. E ele começa a descobrir pela atitude, pelo exemplo, que ele também pode prosperar como os irmãos, a fim de que seja e se torne árvore plantada do Senhor junto às águas, que dá fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, quando uma pessoa entrega a vida ao Senhor Jesus, você já percebeu que a vida dele começa a prosperar? Ele vai trocando de moto, de carro, e vai comprando e vai construindo, espiritualmente, até filhos. Que era estéril, Deus cura, a madre estéril, Deus abre o ventre, é algo tremendo. Ele começa a ver: eu quero viver esse nível de prosperidade que os irmãos estão vivendo. Ele vai visitar os irmãos, ele observa tudo, ele vê que todos vivem como árvores, e eu quero ser uma árvore também. E eu fiz algumas anotações. Árvores podem viver por muito tempo, isso é uma realidade. Árvores podem viver por muito tempo, e um cristão vive por muito tempo, permanecendo em Cristo por toda a eternidade. Segundo ponto, árvores adultas são benéficas para o seu ambiente. Então você precisa crescer espiritualmente, você vai gerar benefícios, você vai ser bênção de Deus para o ambiente que você vive. Um crente maduro, ele é uma bênção onde ele trabalha, ele é uma bênção para a família, ele é uma bênção aonde vive, ele é uma bênção para o seu ambiente. Árvores altas oferecem sombra protetora para as árvores novas. Então no reino de Deus não há dificuldade, você precisa crescer. Deus não tem dificuldade em ver você crescendo, você precisa se tornar uma árvore grande, uma árvore alta. E os novos convertidos, as pessoas que vão se achegar, vão se aninhar, vão se achegar debaixo da sua sombra. Você vai protegê-las para que cresçam também, assim como você está crescendo. Então é um grande desafio dos adultos na fé. Grandes árvores de justiça. Proteja os filhos na fé, proteja os novos convertidos, para que eles possam crescer. Não deixe que ninguém venha podar sem a permissão de Deus. Não deixe que ninguém venha cortar, que ninguém venha destruir, ninguém venha pôr fogo. É uma árvore pequena, é uma árvore ingênua,
é infantil na fé, não sabe muitas coisas, mas é uma árvore que o Senhor plantou perto de você, e você precisa regar com lágrimas, você precisa discipular, precisa ensinar. Olha lá, as folhas que caem enriquecem o solo, aduba, ajuda, gera adubo. As árvores mais altas do mundo costumam crescer juntas nas florestas, se apoiando uma nas outras. A gente aprende a ser grande junto com outros grandes homens de Deus. Olha que tremendo. Deus te faz um grande homem de Deus, Deus te faz uma grande mulher de Deus, e nos ensina a conviver unidos junto com outras pessoas grandes. Deus não tem dificuldade de nos fazer crescer, visto que as raízes podem acabar se entrelaçando. Imagine comigo, debaixo dos solos, abaixo do nível do solo, raízes gigantes, árvores uma próxima à outra, e lá debaixo do solo as raízes vão crescendo, e elas vão se entrelaçando uma na outra. Uma raiz vai se enrolando, vai se firmando na outra. Aleluia, aleluia. Várias árvores juntas resistem muito melhor ao temporal do que uma árvore isolada na campina. Você que está separado da comunhão, você que decidiu ser crente em casa, não é por causa da epidemia, por causa do coronavírus, você já estava em casa muito antes disso, tinha parado de frequentar os cultos, porque na comunhão tem dificuldade, tem conflito. O crescimento se dá, a resistência, a proteção, em crescer junto, criar raízes unidas. E quando vem os vendavais, quando vem as epidemias, quando vem as afrontas, quando vem as filosofias, quando vem as apostasias, quando vem todas essas coisas contra a igreja e contra o povo de Deus, todos nós juntos com raízes profundas, entrelaçadas uma na outra, nós aguentamos os vendavais e não somos arrancados, muito menos removidos do solo que o Senhor nos plantou. É por isso que muitas pessoas elas abandonam a igreja, e por tempo demorei para entender essas coisas. É por isso que a gente troca de igreja, porque a gente não dá tempo ao tempo para criar raízes profundas e entrelaçar as raízes. Eu preciso me unir aos meus irmãos na fé, em oração, em jejum, em amor, em unidade. Eu preciso me apegar aos meus irmãos. Eu preciso ter relacionamento profundo com a minha irmandade, com a minha comunidade. Eu preciso ser amigo do meu pastor, eu preciso ser servo, eu preciso obedecer. Eu preciso criar raízes profundas e raízes que se entrelaçam. Aí o meu ministério vai suportar o vento, a minha vida financeira vai suportar o vento, porque a gente tem raízes profundas que se entrelaçam. Olha lá, várias árvores juntas resistem aos temporais. Um outro ponto, ter um grande sistema de raízes também faz com que a árvore consiga extrair água e nutrientes suficientes do solo. Quanto mais profundas forem as suas raízes, você será mais nutrido espiritualmente. Quanto mais profundas forem as suas raízes, mais fortificado e nutrido você será no Evangelho da graça de Deus. Raízes rasas e superficiais é o retrato de uma pessoa pobre de Deus, pobre do Evangelho, pobre da palavra. Qualquer vento derruba. Em alguns casos, algumas raízes elas penetram numa profundidade muito maior do que a altura da própria árvore, e na largura muito mais larga do que a própria largura da copa. As raízes elas caminham. É por isso que esse cego está dizendo: eu vejo os homens como árvores que andam. Ele está vendo as raízes se movimentando por debaixo do solo. Ele está vendo as raízes caminhando para baixo e para os lados, e extraindo nutrição e água, para que continue viva e fortificada na presença do eterno Criador dos céus e da terra. Bendito seja Deus. Isaías capítulo 61, versículo 3, vai dizer: a fim de que sejam chamados árvores de justiça,
Então eu termino dizendo sobre o segundo toque. Olha lá, o segundo toque de Jesus, Marcos 8. E levantando os olhos, vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois tornou Jesus a colocar as mãos nos olhos dele, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já podia ver ao longe e distinguir a todos. É o segundo toque de Jesus. Quem sabe você precisa desse segundo toque de Jesus. O primeiro toque te fez ver o reino, como funciona, ver os irmãos prosperando, ver a igreja frutificando, ver as pessoas crescendo ministerialmente, espiritualmente. E você precisa do segundo toque de Jesus, onde você vai se ver como árvore de justiça, onde você vai se ver como um filho de Deus, servo de Deus, útil no reino de Deus. Então ele vai dizer, ele passa a ver, pelo toque firme de Jesus, a sua visão passa a ser firme. Ele é restabelecido ao original. Porque antes ele não nasceu cego. Deus não te criou cego. No plano de Deus, ninguém foi destinado a ser cego. Você foi destinado, predestinado. O predestino de Deus é que toda a humanidade pudesse ver com os seus olhos, ter uma visão da graça, uma visão da salvação, uma visão do reino de Deus. Mas o tempo, o pecado nos fez ser cego. E o texto vai dizer, ele foi restabelecido. Eu e você, sendo restabelecido ao estado original, à visão original, enxergar com os olhos de Deus. E quando a gente enxerga com os olhos de Deus, a gente enxerga crescimento, frutificação, saúde, a cura, a porta que se abre. Fique de pé, por favor. Um discernimento espiritual. Uau! Depois tornou a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já podia ver, e já via ao longe e distintamente a todos. Você tem dificuldade de distinguir, de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Você não consegue enxergar um passo diante dos seus olhos, diante dos seus pés. O que você vê é fim, é morte, é medo, é destruição. Mas Deus está corrigindo a sua visão, para que você possa ver de forma clara como Deus te vê e como Deus vê as pessoas. Aleluia. Ele abre os teus olhos. Para a igreja de Laodiceia, o Senhor disse, Jesus vai fazer a leitura da situação espiritual daquela igreja, vai dizer, olha, vocês são cegos, eu aconselho que de mim colírio para ungir os vossos olhos, para que vocês possam ver. Deus está ungindo, Deus está curando, Deus está removendo todo impedimento dos nossos olhos, para que nós possamos compreender, ver claramente com os olhos da fé, com a visão espiritual. Aleluia. Vou orar por você. E antes de orar, eu quero fazer um apelo. Você que me assiste, que está afastado da presença do Senhor, você que uma vez já teve os seus olhos espirituais, mas o pecado, você se distanciou da presença do Senhor e hoje nem frequentar, nem ouvir, mas Deus te trouxe a esta live, a esta mensagem. E você que quer reconciliar, entregar a sua vida a Jesus, nos mande o seu contato, entre em contato conosco, digite agora, eu estou reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou voltando para casa. E você também que está em Cristo, mas simplesmente se acostumou a ver as pessoas frutificando no reino de Deus como árvores de justiça, mas você não se vê como uma árvore de justiça. Eu profetizo um novo tempo de Deus para a sua vida. Tome posse desta palavra. E aos que estão enfermos, eu declaro, sejam todos curados agora de toda espécie de mal, de enfermidade. Seja liberto agora deste mal, em o nome de Jesus. Aleluia.
Você que nos ouve, que foi abençoado por esta palavra, visite as outras mensagens do perfil do Facebook do Pastor Edson. Tem mensagem do Pastor Edson, dos demais obreiros. E você que Deus tocar no seu coração, você pode entrar em contato e abençoar esta obra. Você pode abençoar financeiramente, com oração, com intercessão. Entre em contato. O pastor vai te atender pelo Facebook, pelo Messenger. Deus vai estar abençoando, orando por você, conversando com você, assim como Jesus fez. Vai tocar em você pela palavra, pela oração. E você também pode abençoar a obra de Deus. Feche os seus olhos. Pai eterno, eu abençoo esta casa, abençoo esta família. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Que a cura do cego de Betsaida, esses detalhes que nós observamos nesta mensagem, que nós venhamos observar em nossa própria vida. Nós queremos viver, Pai, ao nível do segundo toque do cego. É ver claramente, ao longe, distintamente, ter uma visão clara, uma visão precisa, a ver com os teus olhos, a ver como o Senhor enxerga as pessoas, como árvores de justiça, que crescem, que dão fruto, que permanecem, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe nossa cidade, Deus abençoe de onde você está nos assistindo, Deus abençoe o Brasil e o mundo, em nome de Jesus, amém.